que a escola te ensinou sobre dinheiro, investimentos, planejamento financeiro ou só fórmulas e matérias que você provavelmente nunca mais usou? A verdade é que ninguém sai da sala de aula preparado para lidar com o mundo real do dinheiro. Nos ensinaram a estudar, arrumar um emprego e pronto, a vida estaria resolvida. Mas você já percebeu que não é bem assim. Se você não entender de finanças pessoais, pode passar a vida toda trabalhando e nunca conquistar liberdade de verdade. Por isso, hoje vou te mostrar 10 regras de finanças pessoais que a escola nunca te ensinou, mas que podem mudar completamente sua vida se você aplicar. Pega papel e caneta porque vale a pena anotar. Regra 10. Casa própria. Nem sempre esperar é a melhor opção. Quantas vezes você já ouviu que precisa juntar 20% de entrada para financiar um imóvel? Pois é. Muita gente trava a vida por causa dessa regra. O problema é que, no Brasil, o preço dos imóveis sobe todo ano, enquanto o salário mal acompanha a inflação. Se você levar 10 anos para juntar o dinheiro, quando finalmente tiver a entrada, o valor do imóvel já terá disparado. É como correr atrás de um ônibus que não para de acelerar. Claro, não é para sair comprando de qualquer jeito. Mas se você consegue arcar com uma entrada menor e parcelas que cabem no seu orçamento, pode ser mais inteligente entrar logo no jogo. O segredo é calcular. Se você consegue juntar em até 5 anos, ótimo, junte. Agora, se vai levar 10 ou 15 anos, talvez seja melhor buscar alternativas antes que o sonho da casa própria vire uma corrida sem fim. Ou seja, esperar demais pode custar mais caro do que começar agora com planejamento. E já que estamos falando em planejamento, a 9ª regra vai direto ao ponto: poupar muito mais do que os 10% que todo mundo fala por aí. Regra 9. Poupar. Mais do que 10%, o mínimo não basta. Talvez você já tenha ouvido aquela recomendação: guarde 10% de tudo que você ganha. Legal, mas vamos ser sinceros, será que só 10% vai te deixar rico um dia? Para a maioria das pessoas, não. Se o seu salário é de 3 mil, guardar 300 por mês não vai te levar muito longe. Funciona como um começo, um treino. Mas, para construir liberdade financeira, você precisa ir além. O ideal seria guardar algo entre 25% e 40% da sua renda. Parece muito, mas é possível se você organizar o orçamento e cortar desperdícios. Pensa comigo, aquele café de R$8 todo dia no caminho do trabalho dá quase 200 no fim do mês. E se esse dinheiro fosse para um investimento? Trocar pequenos hábitos pode gerar grandes reservas. A verdade é que a maioria não poupa nem 10%. Então, se você começar guardando 20% ou 30%, já estará anos-luz à frente da média. Mas guardar por guardar não adianta. O que realmente vai te salvar em tempos difíceis é a 8ª regra: ter um fundo de emergência sólido. Regra 8. Fundo de emergência. O escudo contra imprevistos. Sabe aquele ditado: imprevistos acontecem? Pois é, eles não só acontecem, como são praticamente garantidos. E quem não tem reserva acaba recorrendo a empréstimos e cartões de crédito, afundando ainda mais as finanças. Uma pesquisa recente mostrou que quase metade dos brasileiros não teria R$1.000 guardados para uma emergência. E se você perdesse o emprego amanhã, conseguiria se manter sem pedir dinheiro emprestado? O ideal é ter, no mínimo, o equivalente a 6 meses do seu custo de vida, guardados em uma aplicação segura e de fácil acesso, como Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Se suas despesas mensais são de R$2.500, isso significa ter pelo menos 15 mil como colchão financeiro. Eu sei, parece muito, mas começar com 500 já é melhor do que nada. O importante é criar o hábito, porque esse fundo é o que separa a tranquilidade do desespero em momentos de crise. Ter um fundo de emergência é como andar de carro com cinto de segurança. Você espera não precisar, mas agradece quando algo acontece. E falando em se organizar para não ser pego de surpresa, vem aí a 7ª regra: dominar o básico do orçamento. Regra 7. Orçamento: controle o dinheiro antes que ele te controle. A escola nunca te ensinou a fazer orçamento, mas sem ele você acaba vivendo no escuro, gastando sem saber para onde o dinheiro foi parar. Fazer orçamento não é ficar anotando cada bala que você compra. É entender a diferença entre necessidades e desejos e planejar o que entra e o que sai. Um jeito simples é dividir em 3 categorias. Necessidades, como moradia, alimentação e contas fixas. Desejos, lazer, viagens, coisas que você gosta. Futuro, poupança, investimentos e reserva. Imagine que você ganha 4 mil. Se 2.200 vão para necessidades, 800 para desejos e 1.000 para o futuro. Pronto, você já tem um orçamento funcional. Assim você garante que não gasta mais do que deveria em supérfluos e ainda constrói patrimônio.
E se você acha chato anotar tudo, use o que eu chamo de orçamento tático. Planeje mês a mês, já deixando o dinheiro em contas separadas. Assim você gasta só o que foi reservado, sem correr o risco de estourar o orçamento. Orçamento é a base de tudo. Sem ele, você não consegue economizar, investir, nem planejar. E já que estamos falando de planejar para o futuro, vamos para a sexta regra: usar os juros compostos a seu favor. Regra 6. Juros compostos. O segredo do crescimento silencioso. Se existe uma fórmula mágica no mundo das finanças, o nome dela é juros compostos. É o que faz o dinheiro trabalhar por você. E quanto mais cedo você começa, mais poderoso ele fica. O conceito é básico. Você investe, esse dinheiro gera rendimento. E no próximo ciclo, o rendimento rende em cima do rendimento. É como plantar uma árvore que dá frutos, e cada fruto vira uma nova árvore, que por sua vez também vai dar frutos. Imagina que você invista 500 por mês em algo que rende 10% ao ano. Em 30 anos, você teria colocado 180 mil do próprio bolso, mas o montante final pode passar de 1 milhão. Ou seja, o tempo é seu maior aliado. E sabe o mais curioso? A maioria das pessoas ignora essa regra e só pensa em começar a investir depois dos 40 ou 50 anos. O problema é que quanto mais tarde você começa, mais caro fica chegar ao mesmo resultado. Ou você coloca os juros compostos para trabalhar para você, ou vai passar a vida toda pagando juros para os outros. E isso nos leva à quinta regra, o jogo do crédito e como ele pode te ajudar ou destruir. Regra 5. Crédito. Seu histórico pode abrir portas ou trancar oportunidades. Quando o assunto é crédito, muita gente só pensa em dívida, mas o crédito em si não é o vilão. O problema é não saber usá-lo. O seu histórico de crédito funciona como um currículo financeiro. No Brasil, ele aparece no score de crédito. Quanto maior seu score, maiores as chances de conseguir boas condições em empréstimos, financiamentos e até cartão de crédito com menos juros. Imagina duas pessoas que querem financiar um carro. Uma tem score 800, a outra 500. A primeira vai conseguir taxas muito menores, enquanto a segunda pode pagar o dobro em juros pelo mesmo carro. É como se uma estivesse comprando à vista e a outra em 24 vezes sem perceber. E como aumentar o seu score? 1. Tenha pelo menos um cartão de crédito e use com responsabilidade. 2. Pague sempre em dia. Atraso de um dia já derruba pontos. 3. Evite pedir crédito em excesso. Crédito não é inimigo, mas precisa ser tratado como fogo. Aquece se usado direito, queima se usado errado. Controlar seu crédito é fundamental para grandes conquistas financeiras, como casa, carro ou até abrir um negócio. E falando em proteger conquistas, chegamos à quarta regra: seguros e proteção patrimonial. Regra 4. Seguros. Proteja o que você não pode perder. Ninguém gosta de pensar em seguro, até precisar de um. E quando o imprevisto acontece, pode ser a diferença entre se reerguer rápido ou ver anos de esforço irem por água abaixo. No Brasil, ainda existe a ideia de que seguro é gasto desnecessário. Mas pensa comigo, se você tem pessoas que dependem de você financeiramente, um seguro de vida pode garantir que elas não fiquem desamparadas. E além disso, seguros como de carro, casa e saúde podem evitar que um acidente vire uma dívida impagável. Um simples acidente de carro sem seguro pode custar dezenas de milhares de reais. Já um plano de saúde pode parecer caro, mas é muito mais barato do que pagar sozinho uma internação hospitalar. O segredo está em comparar. Pesquise preços, veja coberturas e escolha aquilo que realmente faz sentido para o seu momento de vida. Seguro não é luxo, é proteção estratégica. Ou seja, seguro não é sobre esperar o pior, é sobre estar preparado se ele acontecer. E falando em preparação, a terceira regra é fundamental: entender como funcionam os impostos. Regra 3. Impostos. Saiba quanto realmente sobra no seu bolso. Se tem uma coisa que a escola definitivamente não ensina é como funcionam os impostos. Mas no Brasil eles estão em tudo, do salário ao cafezinho da padaria. Entender impostos não é só coisa de contador. É o que define se uma proposta de emprego ou até um negócio realmente vale a pena. Você precisa saber quanto entra de verdade no seu bolso depois dos descontos. Um salário de 5 mil não significa 5 mil livres. Depois de INSS, imposto de renda e outros descontos, o valor líquido pode cair para algo como 3.800. E se você não calcula isso, corre o risco de assumir gastos que não cabem no orçamento. Hoje, existem simuladores gratuitos que mostram exatamente quanto você paga de imposto e quanto sobra. E se você empreende, entender a tributação pode ser a diferença entre ter lucro ou trabalhar só para o governo. Não dá para fugir dos impostos, mas dá para planejar. E isso nos leva à segunda regra: cuidar da sua saúde, porque sem ela qualquer planejamento financeiro desmorona. Regra 2. Saúde. O bem mais caro é perder a sua.
Pode parecer estranho falar de saúde em um vídeo sobre finanças, mas pensa comigo, de que adianta construir riqueza se você não tem saúde para aproveitar? No Brasil, uma internação simples em hospital particular pode custar dezenas de milhares de reais. E se você não tiver plano de saúde ou reserva, pode acabar se endividando por anos. Conheço histórias de famílias que perderam tudo por conta de uma doença inesperada. Não porque não trabalhavam, mas porque não tinham proteção financeira para lidar com as despesas médicas. Cuidar da saúde também é investir. Alimentação equilibrada, exercícios regulares, sono de qualidade, evitar excessos como álcool e cigarro. Esses hábitos simples custam menos do que remediar depois. A verdade é que saúde e dinheiro estão totalmente conectados. E agora chegamos à primeira regra, que poderia evitar uma das maiores armadilhas financeiras da vida: as dívidas de faculdade. Regra 1. Dívida estudantil. Educação não precisa custar sua liberdade. Muita gente acredita que para ter um diploma precisa, obrigatoriamente, se afundar em dívidas, mas isso não é verdade. No Brasil, milhares de jovens entram em programas de financiamento estudantil ou fazem empréstimos para pagar mensalidades caríssimas. O problema é que, ao se formar, em vez de começar a vida profissional do zero, já começam devendo. Só que hoje existem alternativas. Universidades públicas de qualidade, bolsas de estudo em instituições privadas, faculdades mais acessíveis com ensino híbrido ou online, trabalhar e estudar ao mesmo tempo para reduzir custos. Ou seja, dá para conquistar um diploma sem comprometer décadas de vida pagando juros. Claro, em alguns casos, a dívida pode fazer sentido, principalmente se for em uma carreira de alta remuneração. Mas o erro é acreditar que essa é a única forma. Educação é um investimento, sim, mas deve ser feito de forma consciente, sem virar uma bola de neve. Essas foram as 10 regras de finanças pessoais que a escola nunca te ensinou. Vamos recapitular. 1. Dívida estudantil consciente. 2. Cuidar da saúde. 3. Entender impostos. 4. Seguros para se proteger. 5. Crédito usado com inteligência. 6. Juros compostos a seu favor. 7. Orçamento básico. 8. Fundo de emergência. 9. Poupar mais do que 10%. 10. Casa própria com planejamento. Agora eu te pergunto, qual dessas regras você já pratica? E qual você vai começar a aplicar ainda hoje? Deixa nos comentários porque sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui no Contaí Financeiro, a gente transforma conhecimento em liberdade. Nos vemos no próximo vídeo.